Jesus tinha demônio? Isso mesmo, parece uma pergunta absurda. Ele ficou em algum momento endemoniado? Vamos observar na palavra de Deus que quando você pega uma frase sem contexto, e até mesmo truncando o próprio texto bíblico, pode dar margem para inúmeras interpretações, e a pessoa afoita chega a uma conclusão que não é plausível. Por exemplo, diz o texto, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 20, dizendo que alguns judeus, na verdade, muitos deles, diziam que Jesus tinha demônio e, por tabela, perderam o juízo. Essa afirmação reporta uma verdade ou a realidade em relação à pessoa de Jesus? A resposta é um sonoro não. Mas a gente precisa ler naturalmente o texto e contexto. Note que Jesus está dando um ensinamento. E por causa destas palavras, houve outra dissensão entre os judeus. Já havia ocorrido uma dissensão, deu pano para manga. A segunda dissensão, o que menciona outra, ocorreu de acordo com o versículo de número 19. Então, desta forma, nós temos aqui, meus irmãos, algo a pensar. Quando a gente vai para o texto, vamos observar que os judeus era justamente quem estava numa grande discussão. E esta discussão se deu não apenas naquele exato momento, mas nós vamos observar que tem a expressão e houve outra dissensão. Se houve outra, é porque já havia ocorrido uma anterior. Vamos reportar um pouco mais. Por causa dessas palavras, palavras de quem? Da parte de Jesus. Quando a gente se situa contextualmente, a gente sobe e a gente vai observar que Jesus havia dito várias coisas e por conta daquilo que ele havia anunciado, houve outra dissensão mostrando que já havia, como de fato ocorrera, uma outra discussão, uma dissensão, enfim, era algo que deu pano para manga. Quando a gente observa que se refere aqui aos judeus, eu vou chamar a atenção nesse sentido aqui, ó, aos judeus, o que que vai ser dito? Primeiro, que os judeus estavam ali discutindo, já tinha tido uma dissensão, repete-se, e muitos deles quem? Muitos dos judeus, e muitos deles diziam. Quando fala muitos deles, todos eles diziam? Claro que não. Quando a gente vai para um texto, precisa tomar cuidado. Muitos, alguns, uns, porque não significa necessariamente que todos tinham a mesma impressão a respeito de Jesus e, portanto, estava indicando que Jesus de fato estava endemoniado, ou seja, que tinha um demônio. Mas nós vamos atentar que muitos desses judeus, eles que já estavam em mais de uma dissensão ou discussão a respeito da pessoa de Cristo Jesus, dos seus ensinos, etc. e tal, eles vão acusar Jesus de quê? De ter demônio. Tem demônio. Eles acusam Jesus de ter demônio. Mas acontece que Jesus não estava endemoniado. Também ele não perdeu o juízo. Mas se a gente observar esse ponto e vírgula, é aquela pausa um tanto mais demorada, porque a vírgula dá uma pausa e o ponto e vírgula uma pausa mais longa. Não tanto, mas um pouquinho mais demorada. Por que o escutais? As pessoas estavam realmente cogitando aquela questão e dizendo, olha, nós não temos que escutar esse Jesus, esse que está se dizendo o Messias, porque ele tem demônio. E se ele tem demônio, ele perdeu o juízo, ele está enlouquecido, por que nós devemos parar e escutá-lo? Mas acontece que no cenário aparece outros que, quando fala assim, novamente, vou colocar na cor verde, para combinar, você entender que esses outros aqui eram outros judeus. Diziam outros, ou seja, outras pessoas que estavam ali, outros judeus. Não, essas palavras não são de quem está endemoniado.
Essa é a grande questão. Havia uma discussão. Havia pessoas que achavam que Jesus estava endemoniado entre os judeus e outras pessoas diziam, não, Jesus não está endemoniado coisa alguma. Se a gente prosseguir o texto, e a gente precisa naturalmente eh, ir para o versículo de número 21, e pelo contexto, de acordo com o versículo 21, outros judeus tinham uma opinião diferente. Porque enquanto um grupo dizia que Jesus tinha demônio, perderam o juízo e desta forma não deveria ser escutado, outros diziam: essas palavras não são de quem está endemoniado. E a razão apresentada vai mostrar que o fato de Jesus abrir os olhos de um cego era um indicativo de que aquilo que era realizado por Jesus vinha da parte de Deus. Os judeus sabiam perfeitamente que ninguém tinha condições de fazer sinais, prodígios, milagres, se não fosse algo operado pelo próprio Deus. Desta forma, eles vão conceber, pelo menos estes outros, de que Jesus não estava endemoniado. Aí, quando você vai para o versículo 20, um grupo dizia: Jesus tem demônio. Já há um outro grupo que diz: Jesus não está endemoniado. Um fala que Jesus perdeu o juízo. Desta forma, não deveria ser escutado. Já o outro diz: não, não tem como. É uma prova incontestável de que ele, de fato, não está endemoniado. Então, eu quero projetar esse texto, fazendo essa marcação, para mostrar que só o fato de estar dizendo o texto bíblico, e muitos deles diziam, dois pontos, tem demônio. Essa expressão tem demônio por si só não mostra uma verdade. A gente precisa ler o texto e contexto, fazer uma leitura cuidadosa. Primeiro que a gente tem que saber o que Jesus tinha dito. Segundo, a gente tem que pegar todos aqueles indícios dentro do texto, porque vai estar sinalizando para algo em que a gente precisa ter uma compreensão e até mesmo ciência para interpretar corretamente. A pergunta feita no início do vídeo era: Jesus tinha demônio? A resposta, nós sabemos que é um sonoro não. Pela narrativa, quando você pega um texto fora do contexto, e você observa que, eu vou colocar aqui desta cor, quando você pega aqui esse trecho, tem demônio, perder o juízo, esse trecho acaba truncando, ou seja, alguém vai dizer assim, de fato, a Bíblia diz que tem demônio, se tem, porque tem. Isso se aplica, meus irmãos, não apenas a este versículo de uma forma particular, a respeito de afirmar que Jesus tinha demônio e que perdera o juízo. A gente não pode fazer a mesma coisa em nenhum outro versículo. Mas muitas vezes, quando se depara diante de um caso que chama-nos a atenção e que nos deixa até mesmo um tanto alarmado, tipo, como é que pode alguém chegar a interpretar desta maneira? Seria muita falta de bom senso, de análise contextual, etc e tal. Contudo, algumas das vezes agimos do mesmo modo, não atribuindo que Jesus tem demônio, mas pegando um texto, às vezes um versículo, fatia o versículo, pega aquela parte de acordo com a nossa conveniência e diz, viu só? A Bíblia diz. A Bíblia diz um monte de coisa. Mas a gente precisa entender que a mensagem de Deus tem que ser lida, entendida, interpretada, para depois fazer a devida aplicação.